Ai, eu tô meio mal posicionado aqui, velho. Beleza. Ahn, Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos e nessa noite de segunda tem eu, Matheus, falando para vocês. Temos o Gui, temos a Isis, temos a Brenda e a Júlia Rosa também aqui participando desse estudo de João, capítulo 19. Só para a gente retomar um pouco onde a gente está na história. Jesus se reúne com os discípulos, dando suas últimas palavras, lá no capítulo 17, né? Judas saiu no meio desse discurso, entendendo o recado de que ele trairia Jesus. E quando eles foram pro Getsemane, Judas apareceu lá com soldados, prenderam a Jesus, levaram ele até o sumo sacerdote para ele ser julgado. E depois de lá, levaram ele até Pilatos, né, que foi no capítulo 18, a gente viu um pouco sobre o que aconteceu lá em Jesus e Pilatos, e agora a gente vai continuar uh, nessa parte da história em que Jesus está sendo julgado por Pilatos, que é ali um governador ali, ele está abaixo de César, e daí toda essa situação está acontecendo na casa dele, o povo está do lado de fora lá, os judeus estão do lado de fora ali querendo que Jesus tenha sofra alguma coisa. Tanto é que no capítulo anterior eles soltaram Barrabás e fizeram questão de falar que queriam que Jesus fosse crucificado, né? Então a gente está nessa situação aí, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura. João capítulo 19. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Tá? Por isso é aquela questão ali de que escolheram soltar Barrabás e escolheram prender Jesus, né? Então depois disso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Então aqui começou uma grande, entre aspas, assim, brincadeira, zombaria de Jesus, né? Pelo fato de ele estar sendo acusado de ser o rei dos judeus. Vocês estão me ouvindo? Só desculpa. Ah, tá, beleza. Achei que eu tinha trancado Sim, aqui. estamos te ouvindo. Obrigado. Tá. Pelo fato dele estar sendo acusado de ser o rei dos judeus, de fato ele é, fizeram essa zombaria ali de colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. E é uma forma de torturar ele também, né? Porque essa coroa de espinhos, ela perfurava a cabeça da pessoa, né? Perfurava o crânio aqui, fazendo jorrar sangue. Até o filme Paixão de Cristo retrata bem, assim, de uma forma realística, realística não, realista, ah, o como que era pesado aquilo que eles estavam fazendo, né? E também como parte ali daquele cenário ali dessa brincadeira, eles colocaram um manto sobre Jesus como um manto de um rei, né? Na cor púrpura, né? Púrpura é um roxo, que era usado para reis, príncipes. Até hoje, assim, eu estudo publicidade, né? Eu gosto muito de design, etc. A gente estuda muito a psicologia das cores e essa cor roxa, num tom mais fechado, assim, ela remete à riqueza, remete à realeza, essa coisa do chique, justamente porque tem essa história sobre a cor de que os reis e rainhas usavam roxo. Então, continuando, né? Depois de terem vestido ali Jesus com a coroa de espinhos. Desculpa, estou confundindo aqui. Só queria trazer mais uma informação que eu achei muito interessante quando estava pesquisando para o estudo de hoje, que esses espinhos nos fazem lembrar também de quando os espinhos são citados no Velho Testamento, que os espinhos eles foram consequência do pecado, né? Depois que o homem e a mulher pecaram, foram expulsos do Éden, uma das consequências era que o homem teria que trabalhar, né, para conseguir o alimento sobre a terra. E a terra foi amaldiçoada, gerando espinhos, ervas daninhas, essas coisas assim que é praga, né, que não presta. E os espinhos foi uma dessas maldições. Então,
também de alguma forma nos remete assim o que Jesus estava carregando sobre ele, né? O pecado, as consequências do pecado, tudo estava sobre ele, né? E então nos traz essa reflexão e mais uma conexão com o Velho Testamento, né? Mais uma tipologia. Então, continuando. 3. Chegavam-se a ele, os soldados, no caso, que vestiram Jesus, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Esse salve, ele era uma imitação de, de uma frase que eles falavam para César, que eles falavam Salve César, que era um jargão ali falado na época, né, para o César. Então eles estavam meio que fazendo essa brincadeirinha, comparando Jesus com César, como se ele fosse um rei, né? Ali por causa de toda aquela a coroa também, o manto, como se fosse um rei como César, né? Porque a gente sabe que Jesus de fato era um rei. Então imitaram essa frase que era dita a César e nos faz pensar também que tipo assim, o como eles estavam sendo burros, né? Porque de fato eles estavam diante de um rei, estavam falando que ele era um rei, mas de uma forma errada e dando-lhe bofetadas, o desonrando. Também é interessante para a gente pensar se a gente não faz algo parecido com isso às vezes, né? De declarar que Jesus é rei, mas ao mesmo tempo em que a gente declara isso no nosso culto, no nosso domingo, no momento de louvor, a gente também, em algum dia seguinte, ali na segunda-feira, já o traz, já o desonra novamente. Então, era meio que isso que os soldados estavam fazendo ali na hora, né? E depois disso, Pilatos, ali no versículo 4, saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum, tá? Essa questão do Pilatos saiu é porque toda essa situação, como eu falei ali no início, estava acontecendo na casa de Pilatos, que era onde aconteciam os julgamentos, por ele ser ali um governante. E Jesus estava na parte de dentro desse palácio e o povo está no lado de fora. Então, constantemente nessa história a gente vê Pilatos entrou, Pilatos saiu, Pilatos entrou. Quando ele queria falar com Jesus sozinho, ele entrava. Quando ele queria falar com a multidão, ele saía. E aqui nesse momento, Pilatos saiu, faz essa introdução ali sobre Jesus, eis o homem. E então, no versículo 5, Jesus saiu de dentro ali, com esse chamado de Pilatos, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Esse eis o homem também é uma declaração muito forte, assim, e que traz mais de um significado, sabe? Quando a gente vai estudar o texto original, o texto do grego, o sentido que Pilatos queria passar com esse eis o homem é transmitir algo parecido com olhe para este pobre homem, olhe para esse pobre coitado, eis esse pobre coitado, sabe? Ele queria falar algo nesse sentido, porque a cena ali que estava sendo vista pela multidão era uma cena muito triste, que era, imaginem, o Jesus, o homem ali, ah, sem roupas, só com aquele manto, com aquela coroa perfurando a cabeça dele. Ele tinha sido açoitado, então ele estava todo machucado, sangrando. Então, a Pilatos estava meio que numa sinalização ali de ó, olhem esse pobre coitado. E no sentido de tipo assim, é esse cara que vocês querem tanto crucificar? É esse cara que vocês estão querendo declarar que é uma ameaça de alguma forma? O que que esse cara tem para ameaçar a gente, né? Só que ao mesmo tempo, né, que tem esse sentido que Pilatos teve, né, em falar eis o homem, aqui a gente vê mais uma vez ah, no livro de João alguma declaração em relação à identidade de Jesus. E a gente sabe como é forte quando Jesus declara quem ele é, né? Quando as pessoas declaram quem Jesus é, até naquele outro capítulo anterior, quando Jesus declara quem ele é, né? Os soldados caem quando eles foram prender ele no Getsemane. Então aqui, de alguma forma também, Pilatos, sem querer, sem intenção, ele está falando, eis
o homem. E olha que forte é essa frase, porque a gente sabe, agora nós que conhecemos a história toda, a gente sabe de quão poderosa é essa afirmação que ele está falando. Sem querer, ele está falando, ó, eis o homem perfeito, eis Jesus Cristo, sabe? E quando, ali no versículo 6, quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. E então, você sabe, né? Os principais sacerdotes, aqueles fariseus, eram aquele povo que estava querendo o tempo inteiro tramar contra Jesus Cristo, né? Que tinham inveja de Jesus, porque Jesus condenava as práticas deles. Jesus foi o cara que chegou para falar que eles estavam entendendo a palavra, estavam entendendo as leis de forma errada, né? E isso enfureceu eles, que eram vaidosos e que eram tidos como autoridade dos judeus, né? E Jesus, se colocando como uma nova autoridade, como uma autoridade real, ofendia esses sacerdotes, né? Então, e eles estavam ali, junto com seus guardas, gritando crucifique, crucifique, justamente porque pelos judeus estarem sob o domínio romano, eles não podiam simplesmente tomar qualquer atitude, não poderiam simplesmente sair julgando as pessoas e trazendo uma condenação. Por isso que eles levaram até uma autoridade romana, para dessa forma eles conseguirem crucificar Jesus. Então eles puxaram ali aquele grito do crucifique, crucifique, e Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Aqui, Pilatos ele falou de uma forma irônica, porque a gente sabe, pelo contexto cultural da época, Pilatos sabia, e o povo também sabia, que os judeus não tinham essa autoridade de simplesmente pegar Jesus e crucificar numa cruz. Eles não tinham essa autoridade pelo motivo que eu acabei de falar para vocês. Então, Pilatos aqui falou de uma forma meio irônica, tipo, assim, eu não aguento mais, se vocês querem, tanto faz vocês. Mas ele declarou, porque eu não encontro nele crime algum. Então, aqui a gente também tem uma declaração da inocência de Jesus. Jesus foi inocente, não só para a gente que sabia de fato que ele era Deus, mas ele era inocente perante esse governador, essa autoridade romana. Então, a sentença de Jesus foi algo completamente injusto. Parece, tipo, eu não sei vocês, mas quando eu vejo aquelas histórias de fulano foi preso e ficou preso durante 10 anos por um crime que não cometeu, isso enche a gente de uma, como é que eu posso dizer? De uma inconformação, assim, de como isso é injusto, isso incomoda a gente. Da mesma forma, Jesus aqui também estava sendo condenado por algo que não fazia jus, não se colocasse na balança o que Jesus fez, que era simplesmente pregar em público, nas praças, entendeu? Estavam querendo agora crucificar ele por isso, então é injusto. E aqui é a prova clara nessa frase aqui de Pilatos, a autoridade, afirmando que ele não tinha cometido crime algum. 7. Os judeus responderam: temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. A lei que talvez eles estavam querendo falar é de Levíticos, capítulo 26, versículo 16, que fala: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Então, provavelmente, eles estão usando essa passagem bíblica para querer justificar. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Jesus não blasfemou contra Deus. Jesus era o próprio Filho de Deus. Ele não falou nada que fosse errado contra quem Deus era. Desculpa se vocês estão ouvindo algum barulho aqui, que tem uns gatos brigando aqui na minha janela. Deus o livre, levei um susto aí. Tá. Me perdi, peraí. Jesus não blasfemou, tá? Lembrei. Jesus não cometeu esse crime de qualquer forma, né? Ah, e daí depois que eles falaram isso, né? Falaram, esse cara tá se proclamando filho de Deus. Daí, no versículo 8, a gente vai ver a reação de Pilatos quanto a isso. Ali no versículo 8, acompanha ali, ó.
Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Tá, o que isso quer dizer? Se ele ficou ainda mais, é porque ele já estava atemorizado. Pilatos estava nervoso com toda aquela situação, porque imagina o fato de, tipo assim, tu ter o sentimento de que tu tá açoitando, tu tá machucando um inocente. Tu tá ali julgando um cara que é inocente. E agora estão afirmando que tu percebe que esse cara se diz filho de Deus. Então imagina se tu, além de ter feito mal para um inocente, tu fez para alguém que tem alguma relação divina, para alguém que é Deus. Então isso deixou Pilatos atemorizado e talvez tenha remetido ele, talvez não, quase certo que remeteu ele a uma lembrança do que a esposa dele tinha falado para ele alguns momentos atrás. Se a gente for lá em Mateus capítulo 27, o Gui vai abrir para a gente aí. Em Mateus a gente também tem essa história contada, né? Mas contada não por João, contada por Mateus. Então Mateus tem alguns detalhes a mais, tem alguns detalhes a menos. E um dos detalhes é lá no versículo 19. Capítulo 27, versículo 19. Tá acontecendo a mesma coisa lá do que o capítulo uh, do que no livro de João. Só que daí, ali quando Jesus está na frente de Pilatos, ali no versículo 19 a gente vê que, estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, a mulher dele mandou um recado para ele, né? Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Então a mulher de Pilatos teve um sonho em relação a Jesus, teve um sonho em relação a alguém que era justo e que ia sofrer uma injustiça ali num tribunal. Então, pode voltar lá para nossa história. Então, juntando esse fato desse sonho com toda essa situação que Pilatos estava vendo na frente dele, ele ficou aterrorizado. E daí no versículo 9 a gente continua. E entrando outra vez no pretório, o pretório era aquela casa ali onde aconteceu o julgamento, a casa de Pilatos, perguntou a Jesus. Então ele chegou, depois de ouvir isso, perguntou: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Esse de onde você é não é para saber se Jesus era de Canoas, se era de Porto Alegre. Ele tinha um sentido assim muito mais amplo do que a cidade de origem de Jesus. Ele queria saber se Jesus era dessa terra, sabe? Se ele era algo divino. De onde você é? E diante dessa pergunta tão forte e com essa relação espiritual, Jesus não lhe deu resposta. Jesus ficou quieto. E porque Jesus sabia, né, do que devia acontecer ali, Jesus estava para cumprir o seu propósito de morrer no nosso lugar. Então ele ficou quieto. E mais de uma vez no julgamento ele fica quieto, quando a gente vê nos outros evangelhos. E isso nos lembra muito uma passagem lá que o Gui vai abrir para nós, de Isaías, no capítulo 53. Que em Isaías 53, versículo 7, já havia uma profecia de como Jesus iria se portar diante desse julgamento. Ó, em Isaías nos diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, a gente viu como, de fato, Jesus foi literalmente, ele foi humilhado, com aquela zombação ali da coroa, dos açoites, com esse julgamento, com os desaforos que eram falados na cara dele, ele se manteve quieto. Então, como ovelha que é levada a matadouro, mas fica muda. Ah, então, Jesus não lhe deu resposta. Versículo 10. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu:
Olha, vermelhinho, palavra de Jesus. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Então, aqui é até engraçado a gente que tem o contexto inteiro da história, que Pilatos ousou largar para Jesus algo do tipo assim: tu não sabe quem que eu sou? Tu não sabe que eu posso te ajudar, que eu posso te soltar, que o teu destino está na minha mão. Olha que audácia tu falar esse tipo de coisa pro próprio Deus, né? Então Jesus, na sua paciência, Jesus foi lá e deu um leve tapinha na cara de Pilatos e trazendo a realidade de que Pilatos não teria autoridade nenhuma se o próprio Deus não tivesse permitido ele ser o Pilatos, ser essa autoridade romana. Então é nesse sentido que Jesus traz essa frase aqui para ele. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Aqui, talvez ele esteja falando sobre o sumo sacerdote, que foi quem entregou Jesus até Pilatos, para ser julgado por Pilatos. Porque tanto, assim como Deus colocou Pilatos no lugar de autoridade que ele tem, Deus também colocou esse sumo sacerdote. Só que como autoridade ali das leis dos judeus ali. Então, talvez essa questão do maior pecado seja no sentido de que Deus colocou esse cara na autoridade de um negócio assim que ele sabe o contexto, ele conhece a história, ele conhece a lei e mesmo assim ele tomou essa decisão errada de trazer Jesus até Pilatos, né? Então é mais nesse sentido de que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? E que toda autoridade colocada na terra é Deus que permite ela ser autoridade. Então no versículo 12, continuando, a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. César, no caso, era um título, né, de autoridade. Na época, quem ocupava esse título era Caio Júlio César, e ele era um cara superior de Pilatos, né? Então ele mandava em Pilatos. Se Pilatos, de alguma forma, ousasse ir contra César, Pilatos sofreria as consequências. E nessa época em que as coisas ali eram muito mais desumanas, né? Tu não tem, tipo, muito um advogado, um processo de justiça ali, uma cadeia. Não, ele sofreria tortura, sofreria talvez a morte, né? Indo contra César. Então aqui Pilatos estava sendo pressionado a condenar Jesus, mesmo essa não sendo a sua vontade. Mesmo ele depois de todas essas palavras e ligando com o sonho da esposa dele, ele já estava sacando que estava errado ele crucificar esse homem, que esse homem não tinha pecado, não era para ele sofrer essa punição. Mas no meio daquela pressão ali, ele ficou entre aspas sem escolha. E quantas vezes isso não acontece com a gente também? Em que situações em que a gente é pressionado a escolher a Jesus ou a gente escolher o mundo, ou escolher como as coisas funcionam. E Pilatos não estava sem escolha, por mais que ele pudesse se sentir dessa forma, ah, ele tinha como tomar uma decisão, mas ele teve medo das consequências. E também muitas vezes se a gente escolher o caminho de Jesus, muitas vezes também tem consequências. Sabe, isso me remete direto assim à questão da escola, a faculdade, trabalho, muitas vezes em que a gente se denominar como um cristão, se denominar como alguém que segue a Jesus, que acredita na criação, que crê em Deus, muitas vezes nos condena a já ser perseguido, a gente ter que contrariar
a visão das pessoas que estão ali. Se tu tá na escola, talvez tu seja zombado, vão zoar tua cara porque tu é crente. Talvez na faculdade as pessoas vão ficar meio de mal contigo, porque se tu é cristão, então quer dizer que tu não defende certas ideologias. Então, também tem essas consequências que de alguma forma nos pressionam. Mas vamos colocar na balança, né, gente? Tipo, o que que vale mais a pena? A gente seguir a Jesus ou a gente seguir ao mundo, né? Não faz nem sentido a gente comparar. A gente sabe que somente Jesus é a verdade, somente Jesus é a vida, somente a gente amar Jesus, a gente seguir a Ele é algo que vai ter consequências para a vida eterna, para a vida por completo, e que esse mundo aqui ele acaba, ele é finito. Então, a gente também às vezes está em situações como a de Pilatos e a gente tem que escolher se a gente vai ceder às pressões desse mundo ou a gente vai escolher a Jesus e a ter ele como amigo. Então, diante dessas ameaças, né, no versículo 13, quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. Gabatá significa em um lugar mais alto, assim, que é onde foi colocado Jesus, nesse tribunal. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E é muito legal essa informação a mais, que ele está dizendo mais ou menos o horário e o dia em que aquela situação estava acontecendo. Ô, Matheus, Fale. só pra avisar é que tem 8 minutos. Não sei se tu foi avisado aí no coisa. Ah, tá. Obrigado. Não, só Eu pra já vou avisar. terminar. Ahn, e essa informação a mais é muito legal, porque a preparação da Páscoa era porque era o momento em que eles tinham que matar o cordeiro para ele ser feito e eles comerem no dia da Páscoa. Então, olha só como era óbvio quem Jesus era. Tipo assim, Jesus estava ali e ele estava sofrendo, estava apanhando no dia em que a tradição dizia em que o cordeiro apanhava, que o cordeiro era ferido, entendeu? Então ele estava assim, era uma baita de uma representação ali na cara das pessoas e de que Jesus era, de fato, o cordeiro que veio ser oferecido em sacrifício, né? E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Mais uma vez, uma afirmação em que a gente encontra uma baita de uma ironia, né? Não sei, percebendo o sentido que talvez foi falado a frase, mas o real sentido que tem hoje essa frase. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos reis, não temos rei senão César. Então, olha já que baita de. Eles que sim estavam falando uma blasfêmia. Tá? Eles estavam acusando Jesus de falar blasfêmia, mas eles, que eram sacerdotes, que eram conhecedores da lei, que sabiam que Deus é o nosso rei, estavam ali falando a frase: Não temos rei senão César. Tá? Olha que absurdo essa frase. É como se eles tivessem esquecido totalmente também das profecias de que viria um rei para os judeus, de que eles deveriam esperar esse rei, e aqui eles estão dizendo: não, a gente não tem rei, a gente só, nosso rei é César. Então, diante dessa fatídica frase, no versículo 16, então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Então, aqui ele foi condenado a ser crucificado. Os açoites aconteceram antes ali, quando soltaram Barrabás, e daí quando tu era condenado a ser crucificado, também ali, como eu posso dizer, o processo dessa crucificação era que primeiramente ele seria açoitado, apanharia mais, e depois executado lá na cruz. Então, pode parar de compartilhar, Ig.